Bem, eu queria trazer uma palavra ao seu coração e quero convidar você a refletir sobre uma pergunta que parece simples, mas ela é profunda. Ela tem como base a experiência de Jacó. E certa vez Jacó, quando ouve o chamado de Deus para retornar à terra de seus pais, depois de 20 anos, agora já com família, filhos, Deus dá um comando para ele: volta para a terra. Não foi fácil. Tinha um irmão lá, um irmão que o havia jurado de morte. Não é como hoje, que mesmo à distância podemos encurtar através de um telefonema, uma carta, e-mail, recados do WhatsApp, uma videochamada. Aí a gente dá aquela avaliada. Será que ele ainda está bravo comigo? 20 anos se passaram, mas uma ameaça bombardeava a mente e o coração de Jacó: eu vou matar você. Eu vou te matar. O Isaac só não... O Esaú, ele só não mata o Jacó na época, no ato, porque o pai era vivo. Então a promessa do Esaú era após a morte do pai. Porque o Jacó, ele não usurpa, ele não recebe a bênção e vai embora. Eles ainda convivem, estão juntos ainda. É a mãe que, ouvindo os disparates, os intentos do coração de Esaú, então coordena toda a viagem, a mudança do filho. É melhor você ir. Deixa aqui do seu pai, cuido eu, e vai ficar tudo bem. 20 anos depois, imagine você, do nada, de repente, eu já estou bem agora, estou aqui, vou constituir, estou até prosperando, Deus está me abençoando. E aí Deus fala: está na hora de voltar. Não, pera lá, sério isso? Volta. Me chama a atenção o fato do Jacó realmente obedecer. E se aproximando, tinha um riachozinho chamado Val de Jaboque. Eu já estive lá. Bem, é como se fosse aqui, bem curtinhozinho. Então ele passou toda a família, o rebanho, que era muito, seus servos. Jacó ficou muito próspero. E ele então foi o último. Quando ele foi atravessar, já estava no final do dia. De repente, um homem aparece e eles entram em luta corporal. Eu acredito que não foi nada parecido com o UFC, mas um segurando o outro, e logo Jacó discerniu que não se tratava apenas de um possível ladrão, assaltante. E ele percebeu que aquele momento era um momento espiritual. Canções foram escritas acerca disto. Jacó, ele segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Me dá a minha bênção para depois subir. Já cantamos várias vezes essa canção. Mas acontece que o dia estava para nascer. E percebendo que o Jacó estava convicto naquele propósito de receber a bênção de Deus, o Senhor então o toca na coxa. Ele perde a sua força, vai ao chão. E então a pergunta que eu disse a vocês, que é o tema dessa manhã, que parece simples, mas ela é muito profunda. O Senhor pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Se você entrar dentro da cultura, do momento, da época, tem um peso muito mais profundo do que eu hoje simplesmente chegar a você e perguntar o seu nome. Por isso, a pergunta interpreta melhor o que aconteceu ali naquela manhã.
diante da cultura. Na época, todo nome carregava algo muito profundo com relação à personalidade, história, histórico, visão, inclusive dos pais, apontamentos dos pais para o futuro daquela criança. E a pergunta tinha esse sentido: quem é você? Eu quero convidar você agora a baixar sua cabeça e, por gentileza, fechar seus olhos. E não abra, por enquanto. Responda no teu coração. Responda ao Senhor: quem é você? Ele conhece tudo a teu respeito. Não se esqueça de que a resposta não é para o cônjuge, não é para a pessoa que está do seu lado, não é para o bispo. A resposta é para o Senhor. Quem é você? Ele te conhece desde a sua concepção. Ah, sim, Ele conhece teu RG, teu CPF, teu nome. Você não precisa explicar para Ele que o teu nome tem um H, tem um S antes, tem... Não, você não precisa soletrar, Ele sabe. Então por quê? Não, você não entendeu então. Quem é você? Quem é você? Pai, essa é uma manhã de introspecção. Sabemos que o Senhor proporciona para Jacó nesta experiência tão profunda. A resposta de Jacó foi muito além de pronunciar um nome. Eu peço, por favor, nos ajude, nos oriente nessa manhã, para que da mesma maneira, até o final desta mensagem, possamos entregar ao Senhor uma resposta que vem do coração, não apenas algo que temos decorado. Ajuda-nos a compreender e entender o que de fato está por trás desta pergunta: qual é o seu nome? Leva-nos a viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Conduza-nos, por favor. Pedimos que o Senhor esteja apairando nossos caminhos, dirigindo nossos passos. Assim como fizeste com Jacó, faça conosco. Eu oro com fé no nome forte e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Rei. Gênesis 32, o verso 27, é onde a pergunta é pronunciada. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? A partir do verso 26 diz assim o texto: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E a resposta foi: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Qual é o seu nome? Quem é você? Sabe, eu tenho 3 direcionamentos bem simples para nós nesta manhã. O primeiro direcionamento é você descartar o roteiro que não é seu.
E eu então percebo o que na verdade está por trás da pergunta que parece simples e não é. Interessante porque quando você retorna um pouquinho no texto, no capítulo 27, o Jacó também ouviu essa mesma pergunta, só que do pai. Naquela ocasião onde a bênção seria proferida. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. E então o pai pergunta: quem é você? E qual foi a resposta do Jacó? Sou Esaú, seu filho mais velho. Então, permita-me explicar um pouquinho só o contexto, de uma forma simplificada, não com todas as suas nuances, mas pelo menos um pouco, para quem sabe você, que ainda não tem grande familiaridade com as histórias bíblicas, consiga se situar melhor, e você que já tem, relembrar. Deus ele chama o avô de Jacó, o Abraão, de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. A tradição diz que Abraão vinha de uma família muito idólatra, mas ele então começa a ter um relacionamento não com os ídolos da família, mas com um Deus que não se podia ver, tocar, mas que ele podia sentir. O texto não diz que a ordem que veio para Abraão foi através de uma teofania, que é uma presença temporária, corpórea da parte de Deus, ou um anjo. Não, uma testificação interior. Não é à toa que o Abraão é também chamado de o pai da fé. Você não consegue interpretar toda a história de Abraão só pelo fato da experiência com um filho. Não, já começa daqui. Eu estou abrindo mão da minha história, estou abrindo mão da minha herança, e estou indo para um lugar que eu não sei, porque Deus haveria de mostrar. Isto é obediência, e uma obediência fundamentada na fé. Ele vai. E Abraão começa a colecionar histórias. Deus diz para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Só tem um problema: a Sara não podia ter filho. Estéril. E vai. Bem, encurtando, chega um momento onde a bênção é transferida para o filho que nasce da estéril. Um milagre. O Isaac, o pai do Jacó. O nosso homem hoje. Adivinha? Não é que a Rebeca também era estéril? E lá se vai uma outra experiência. Deus faz novamente um milagre e essa mulher agora está grávida de gêmeos. Agora perceba, essa mulher está ouvindo tanto do sogro, porque o Abraão era vivo, gente. O Abraão era vivo. Os meninos, quando nasceram, acompanharam da presença do avô ainda por muitos anos, pelo menos uns 15 anos. E essa mulher está ouvindo uma história: olha, quando eu fui buscar uma esposa para o meu filho, é porque o meu filho carrega uma herança que não é apenas física, é espiritual. Há uma promessa de que a partir de nós uma grande nação será levantada na terra, porque Deus assim declarou. E essa mulher então, ao ser desposada pelo Isaac, ela entende, ela aplica a fé. O Isaac clama a Deus, o milagre acontece e essa mulher já começa a perceber: uau, não são palavras soltas, tem algo por trás disso. Eu era estéril e Deus está fazendo um milagre. Só que essa barriga começa a crescer além do normal. E não é por conta da dieta. E logo consegue se discernir, mesmo sem ultrassom e as tecnologias de hoje, são 2 bebês. Mais um rebuliço dentro do ventre, que essa mulher ficou incomodada. E a Bíblia diz que ela foi orar, ela foi consultar a Deus.
E Deus diz assim para ela, imagine, olha, o que você está sentindo, parece que estão brigando aí dentro, na verdade são duas nações dentro do teu ventre. E é o seguinte, o menor governará o maior. Por isso que a palavra nos diz que os meninos não tinham feito nada de bom ou de mal, para que o propósito eterno de Deus fosse estabelecido sobre as vidas deles. Interessante? Mas este é um assunto para um outro pôr do sol, ou nascer do sol, um outro dia. Deus disse o caçula, porque o mais velho herda tudo. Era a lei, era o costume, era a cultura, mas Deus vem na contramão, porque Deus tem seus próprios meios, métodos. Ele não se coloca debaixo da cultura de nação nenhuma. Ele é o Senhor, e Ele está dizendo, eu escolhi o mais novo, e o mais novo governará o mais velho. Então a Rebeca não diz para ninguém, mas guarda consigo. E numa leitura rasa da história, muitos acabam não compreendendo quando a Bíblia diz que Rebeca se apega ao Jacó. E diz a história bíblica de que Jacó, ele era mais ali da família, das tendas, do acampamento, da cidade. Ao passo que Esaú, ele era da caça, ele gostava de aventura, e isso e aquilo. O Isaac se apega ao Esaú. Óbvio, o Isaac não sabe do que Deus falou com a Rebeca. E no raciocínio lógico, o Isaac está preparando o Esaú para dar continuidade à promessa. Assim como o meu pai fez comigo, vai chegar a hora, eu vou fazer com o meu filho Esaú. Eu preciso prepará-lo. E de repente, diante de uma leitura humana, rasa, cultural, é isso mesmo, para poder ser um grande líder, tem que ser sangue nos olhos, tem que saber guerrear, tem que saber caçar. Não pode ser como o Jacó, que é um trabalhador, é um filho querido, eu o amo, mas não, para poder, precisa ter algo mais. É ele mesmo, é o Esaú. Quem sabe foi isso? Não se tratava apenas de preferências distintas de uma mãe ou de um pai. Cada um estava diante de uma interpretação pessoal daquilo que entendia ser a direção de Deus. Até aqui você acompanha meu raciocínio? Uau! O texto diz, o Esaú, ele era cheio de pelos no corpo, um homem rústico. Jacó não tinha pelo nenhum. E por isso alguns, meu Deus, chegam a falar, por isso que a Rebeca, para meu, não. Esses teólogos de hoje, misericórdia, teólogo de internet é complicado. Bem, o Isaac está envelhecendo. E ele sente no espírito que está na hora de liberar a bênção. Seus olhos, quem sabe a catarata, já não conseguia mais discernir. Ao olhar, não estava completamente cego, mas não podia mais diferenciar os rostos. Então lhe diz para Esaú, filho, está na hora. Eu sinto, está se aproximando o momento em que o Altíssimo me levará para junto dele. Prepara aquele guisado que eu amo. Sabe aquele, quando você pega uma caça e prepara e traz, eu amo. Faz um desse, porque nessa tua oferta te liberarei a bênção. Gente, o ofertório já passou. Mas se você encara dízimo e oferta como pagamento, é melhor você nem entregar mais nada, porque você não entendeu. Não é pagamento. Ofertas são acessos. Isso aqui é antes de Moisés. Isso aqui é antes da lei.
O próprio Jacó, quando tem aquele sonho da escada subindo e descendo, quando ele acorda, a única coisa que ele carregava de casa era um pouco de azeite. Ele derrama o azeite sobre a pedra que ele usou de travesseiro. Ele ofertou ali ao Senhor e disse: se o Senhor for comigo, me abençoar, me guardar, então o Senhor será o meu Deus. Não vai ser só o Deus do meu pai, será o meu Deus. E lhe entregarei o dízimo de tudo. Não é lei, é um princípio. Faça, irmão, se você assim entende, como sendo da parte do Senhor. O pai chega então para o Esaú e diz: vai, prepara essa oferta e me entregue essa oferta. E a partir da tua entrega, liberarei uma bênção. A Rebeca está ouvindo. Ela vai até o Jacó. E talvez, para relembrar alguns e para falar para quem ainda não sabe, em uma outra ocasião, o Esaú volta de uma das suas aventuras, mas não caçou nada, estava fraco, com fome. E quem que está no meio do caminho com um guisado vermelho, um caldo vermelho? O Jacó. E o Esaú falou: me dá, eu quero comer. E o Jacó diz assim: não. Fala: como não? Estou morrendo de fome. Fala assim: me vende o teu direito de primogenitura. A pergunta é: por que o Jacó faz isso? Jacó está de olho na grana? Jacó está de olho na herança que ficou do Abraão e ficou para o Isaac? Porque a herança física, material, não fica com o Ismael e nem com os outros filhos, porque Abraão teve mais filhos depois que Sara morreu com uma outra mulher. Fica com Isaac. E o próprio Isaac prospera muitíssimo, porque ele tinha a bênção. Quando Jacó compra o direito de primogenitura do Esaú, ele está mirando no quê? Você precisa perguntar isso, entender isso. Acontece que, como eu já afirmei, os dois estão ouvindo as mesmas histórias do avô, como eu falei da Rebeca. Os meninos ouviram, depois ouviram do próprio pai, ouviram da mãe. Mamãe não podia engravidar, mamãe não podia ter filhos, mas Deus ouviu a oração do papai e olha aqui vocês são fruto de milagres. Os dois ouvindo as histórias. Acontece que o Jacó aplica a fé. O Jacó entende que tem algo muito mais profundo, poderoso, algo que não se enxerga apenas com os olhos naturais. Eu quero a primogenitura. O Esaú despreza a primogenitura e o próprio Deus. Porque uma das regras básicas da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, num outro texto bíblico fazendo alusão a uma outra referência, não importa o que você ache, o que a Bíblia colocou acerca deste assunto é lei. Isso é uma regra básica. E o próprio Deus declara que o Esaú desprezou a primogenitura. Quando você olha por essa ótica, você já começa a parar de criticar o Jacó no que acontece depois. Quando no ato de enganar o pai, e ainda tem um detalhe tão profundo, que a maioria das pessoas não percebem, que foi o fato da mãe trazer o assunto para o Jacó. Disse: teu pai vai te abençoar. Quem sabe o Jacó está na cabeça dele: bom, eu tenho direito, eu comprei, meu irmão desprezou e eu quero, eu vou nessa. Quando a mãe prepara o guisado, a oferta, e aí ele tem a oferta na mão, falou: vai lá para o teu pai. Mas quando a mãe começa a amarrar o couro, a pele da ovelha no braço e no pescoço, falou: mãe, o que você está fazendo? Teu pai não sabe que é você. Ele pensa que é o Esaú, ele deu a ordem para o Esaú. O Jacó pula fora, falou: não quero. Eu estou parafraseando, irmão, mas é só você pegar o Gênesis.
Fazer igual a nossa irmãzinha está fazendo aqui, ó, Bíblia aberta e acompanhando. Você está ali, ó. Não estou inventando nada, está tudo aí. É só acompanhar, né? Aí, ó, a pastora está ali acompanhando. É só acompanhar, está tudo aí. Só estou parafraseando para ganhar tempo. O Jacó falou, não. Mas filho, não, porque se o pai descobre, ele me amaldiçoará. Quando Jacó diz isso, temos então agora a referência do quanto o Jacó dava valor a uma palavra. Aqui começa a diferenciar pessoas de pessoas, crentes de crentes, aqueles que de fato estão firmados na promessa e na palavra de Deus, e aqueles que são apenas simpatizantes. Diferenciar daqueles que estão apenas vindo para buscar algo da parte de Deus e não entendeu quem de fato é o Senhor. O Jacó fala, não. Só que, quem disse para Rebeca que o menor governaria? Quem disse para Rebeca que a escolha de Deus foi o próprio Deus? Então a Rebeca diz assim para o Jacó, que caia sobre mim essa palavra, caso ela aconteça. E o Jacó aceita. Falou, então eu vou. A primeira vez que o Jacó ouve a pergunta, eu já li para vocês. Quem está aqui? Sou eu, seu filho Esaú. É muito comum a gente, ainda mais nos dias atuais, querer viver o roteiro das outras pessoas. Querer viver algo, é como se a gente quer tentar ajudar a Deus. Ah, mas era a única forma. Quem disse? Essa é a forma que fizeram. Mas quem disse que foi a forma como Deus mandou ela fazer? Tem na Bíblia? Tem aí, vocês que estão com a Bíblia aberta. Tem aí? Tem aí, pastora, dizendo, Deus disse para Rebeca, engana teu marido. Está escrito aí? Não! Porque quando Deus responde para ela já não começa a conversar com o marido dizendo, Deus falou para mim. Deus falou. Por que ela já não começa a conversar? Porque ela durante toda a infância já não instrui o marido, Deus falou comigo. Deus tem porque o próprio marido começaria a discernir, porque Deus não é Deus de confusão. E quando não tem unidade dentro da casa, quando um marido quer fazer uma coisa, a esposa quer fazer outra coisa, sempre vai ter confusão, vai terminar com o irmão querendo matar irmão. É irmão querendo roubar o roteiro do outro, viver a vida do outro. É filho que cresce vendo os pais reclamando, murmurando. Ah, porque meu irmão tem, eu não tenho. Ah, porque minha irmã tem, eu não tenho. Ah, porque meu tio, ah, porque... E é sempre o outro, e teu filho vai crescendo, ouvindo isso e dizendo, a nossa vida é uma porcaria. Se eu quiser ser alguma coisa, eu tenho que pegar o roteiro de alguém, para ser alguém. E é por isso que nós temos uma cultura tão perdida. Onde todo mundo quer ser o Neymar, quer ser a Anitta, até mesmo o Pablo Vittar. E os funkeiros, que agora o castelinho de areia, o castelinho de carta começa a se desmontar. Os funkeiros, com suas correntes deste tamanho, de ouro puro, brilhantes, diamantes, como se a música deles valessem bilhões. Acharam um mapa, né, da mina. Estão na cadeia. Eram laranjas do crime organizado. E quantos dos nossos adolescentes, das nossas crianças, olhando para eles e dizendo, eles é que são. Ah, porque eu tenho que ser um funkeiro desse. E começam a andar no shopping com as calças arriadas, mostrando a cueca, achando que estão apavorando. E colocando pedaço de alumínio nos dentes, porque eu quero ser um funkeiro. Estão roubando o roteiro dos outros.
O fato de Isaac ser enganado começa pelo fato de Rebeca não compartilhar o que Deus disse a ela. E quando você não entende que são uma só pessoa e que precisam compartilhar o coração, mesmo que em nome de Deus, de forma equivocada, você vai ter que tomar algumas decisões achando que estão fazendo a coisa certa, mas na verdade são paliativos de um erro que você cometeu no passado. O resultado é esse. Eu sou o Esaú. O pai abençoa o Jacó, ele vai embora. Vai para a casa do irmão da Rebeca. Lá ele casa. Lá ele é enganado. Sabe por que o Jacó foi enganado? Você sabe por quê? Simples, porque não tem semente sem colheita. Não foi o que você semeou, mas foi minha mãe que mandou. Não interessa, semeou, vai colher. Espero que vocês estejam entendendo, porque é muito sério o que eu estou te ensinando hoje aqui. Ah, mas estou na bênção. Está na bênção, mas está colhendo. Poderia estar indo muito mais rápido, poderia estar evitando um monte de problema. Você está na bênção, mas não existe semeadura sem colheita. Para o bem ou para o mal? Tu não enganou teu pai? Minha mãe que mandou, não interessa. Você é livre, você é um adulto. Você tomou suas próprias escolhas. Eu não tinha escolha, tinha escolha. Você sempre tem escolha. Então, tome. Achou que estava casando com a Raquel. Quando acordou de manhã, era a irmã mais velha, a Lia. Dentro dos seus paliativos, eu amo a Rebeca. E agora então o sogro também dá a Rebeca por mais 7 anos de trabalho. E quando você acha que está tudo resolvido, caiu do cavalo, meu lindo. É só briga em cima de briga. Ah, e aí, meu irmão, o raciocínio humano, legalista, de crente religioso, mas tinha que ser assim, para que as 12 tribos de Israel, falar aqui com a minha mão, Deus não podia dar 12 filhos, deu 2 de uma vez, por uma que era estéril, não podia dar os 12 de uma única, acabou fazendo filho com uma, filho com a outra, com a concubina de uma, com a concubina da outra, e meu irmão, até hoje, esses irmãos estão ainda em guerra, lutando, brigando. E eu não estou me referindo aos judeus e aos árabes. Eu estou falando dentro do próprio povo judeu. A história diz isso. Depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, depois de tantos holocaustos, porque não foi um só. Falamos muito deste último porque foi mais documentado, com imagens. Então o sofrimento fez com que se unissem. Mas eles têm um histórico de guerra, de luta, de briga entre eles. Impressionante. Porque não existe semeadura sem colheita. Está na hora de você escolher bem onde você vai colocar as suas sementes a partir de hoje. Vai continuar enganando dentro de casa, vai continuar mentindo, vai continuar contando historinha. Você é livre, só não é livre da colheita. Bem, mas o Jacó continua sendo abençoado. Prosperou, cresceu. E quem está ao redor dele também. O próprio sogro prospera. Por isso que o sogro engana. Porque ele achou que depois de 7 anos ele ia embora. Falou, como é que eu seguro esse cara mais um tempo aqui comigo? Até que o próprio Deus, como eu já disse na introdução, está chamando, volta. Tá bom? Se o Senhor está falando, eu sempre criei na tua palavra. Cheguei até aqui porque criei na tua palavra. Eu vou. E agora nos vemos novamente no lugar que eu já descrevi. Val de Jaboque. Não te dá a impressão
de que o Jacó estava meio assim que interpretativo. Eu gosto de viajar, irmão, assim, na cultura, no contexto. A Bíblia diz, fez com que todos os seus irmãos passassem, filhos, esposas, servos. Só ele fica, tipo assim, o que vai rolar? O que vai acontecer? Eu fico imaginando, não está na Bíblia essa parte, mas eu estou comigo assim pensando, se eu fosse o Jacó, olhando para o riachinho, dizendo comigo mesmo assim, a hora que eu passar, não tem mais volta. Tipo assim, já foi todo mundo, só falta eu. O Jacó ainda está em qual roteiro, família? O que está atormentando o Jacó? O roteiro do irmão. Ele fica por último, não é à toa. Não é a história do capitão do navio que é o último a sair. Não. O Jacó está refletindo. Falou, e agora? O que vai acontecer? Ele ainda está vivendo o roteiro do irmão. O que impede Jacó de fluir na exponencialidade do que Deus tinha é que na cabeça dele tem um roteiro que não é dele. E o nome do roteiro, o título do filme é A Vida de Esaú. E ele está ali. É nesse momento que algo do céu precisa se manifestar. E se manifestou. Uma teofania. Porque o texto diz que... mas lá fala um homem. Mas eu já li o texto. Onde diz, teu nome não será mais Jacó, será agora... Porque lutaste com os e prevaleceste. A partir de agora você é príncipe de Deus. É uma ação onde o próprio Deus vem para poder te apertar, te espremer. O que não faz o menor sentido é você achar que de fato o Senhor estava numa luta corpórea, no sentido de medir forças com Jacó. Aí não, né? Por favor. Então por que isso? Me explica, bispo. Porque quando eu leio, parece que é isso aí. O Criador do universo, que não precisa nem ele fazer, os próprios anjos dele. Quantos anjos exterminaram os primogênitos no Egito? Eu estou falando da maior potência bélica da época. Ou potência de guerra, né? Porque talvez falar de força bélica predispõe já as armas de fogo que temos hoje. Mas um único anjo. O fato do próprio Senhor passar uma madrugada, uma noite, nessa luta com Jacó, tem a ver com o Jacó e não com o Senhor. É o momento onde Deus está permitindo com que aquele homem chegasse a um lugar para poder compreender quem ele era. Até então ele vem dando seus jeitos, ou por sugestão da mãe, ou na sua própria criatividade com relação à criação dos animais, do sogro, tentando enganar o sogro, levar vantagem sobre o sogro. Tudo bem que o sogro também estava colhendo o que plantou. Enfim, mas esse era o momento onde Deus chama o Jacó para um limite, para que ele não mais colocasse diante da resposta um nome dos outros, mas entendesse de fato quem ele era. Então, de manhã, onde a articulação da coxa foi tocada, deslocada, talvez o nervo, ele perde a força, cai, e então agora é a hora.
com você, com a boca no pó, aí, rasgado, sujo, quem sabe umas partes raladas, um pouquinho de sangue não faz mal para ninguém, está aí, tenta levantar, não consegue. Eu sou meio criativo, fico imaginando, né? Quem já assistiu Matrix ou Bruce Lee, o Senhor fazendo assim. E o Jacó, it's over me. Já foi. É nessa hora que a pergunta aparece. Eu te fiz essa pergunta no início da mensagem, eu não sei qual foi a sua resposta. Mas só de você mergulhar nestes minutos comigo e começar a refletir, e eu novamente na conclusão te levar a fazer a mesma, ou dar a mesma resposta, já não vai ser mais igual. Eu estou falando só de poucos minutos, só de 20 e poucos minutinhos conversando. Imagine se você permitir uma madrugada toda na presença de Deus, sendo exprimido por Ele, sendo confrontado por Ele, se derramando no colo dEle, e de manhã Ele te perguntando, qual é o seu nome? Como é que vai ser a tua resposta? Qual é o seu nome? O problema é que nós somos levados justamente pelas comparações. E nestas comparações, queremos viver o roteiro dos outros. Então livre-se destas comparações em nome de Jesus. Passou da hora de você eliminar a inveja da tua vida. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Viva a tua história, viva o roteiro que Deus tem para você. Quem é dominado pela inveja não consegue viver a bênção que Deus tem para a tua vida. Você é único, você é única. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Ele não errou quando te fez. Eu já passei pelos meus momentos de perguntas. Eu já passei pelos meus momentos quando adolescente. Eu me recordo muitas vezes tomando aquelas duras do pai, aqueles sermões. E muitas vezes ele me confrontando para a vida, para a realidade, para a responsabilidade. Porque essa é a fase da adolescência. Você não é mais criança, mas também não é um adulto formado. A adolescência é a fase onde esses jovens têm nuances de atitudes infantis. E aqui está o problema. Quando o pai e a mãe não os chama para visualizar apenas a fase adulta. E aí fica dando validade para estes escapes de meninice. E aí ele se torna um adulto infantil. Graças a Deus, meu pai e minha mãe não fizeram isso comigo. Formaram um homem. Então na minha adolescência eu me recordo nestes sermões de meia hora, de 1 hora, e tome conversa, tome conversa, tome conversa. E dentro de mim, ele já era profeta e não sabia. Eu dentro de mim falava assim, que droga, eu não pedi para nascer. E ele falava, e não adianta falar que não pediu para nascer, porque a vida é uma dádiva, é um presente, encare a realidade. Minha mãe que tinha mais desses negócios assim, não adianta fazer escondido que Deus me revela. Eu não sei até onde era blefe, mas eu sei que funcionava. Mas essa do meu pai, nossa, quem te revelou não foi carne nem sangue. E somos então levados a viver o futuro, o roteiro que Deus tem para nós. Você é único, não tem uma digital igual à tua, não existe uma íris igual à tua. Podemos ser semelhantes, mas não somos iguais. Podem ser gêmeos idênticos, mas são diferentes. A tua alma foi dada pelo próprio Deus. Tua carne é a junção dos genes da mamãe, do papai, mas a alma quem trouxe
foi o próprio Deus. Não tem ninguém igual a você. Ele não errou. Não errou. Está na hora de você começar a entender que tem um roteiro que é só seu. Para de viver o dos outros. Nós podemos nos inspirar nas pessoas. Paulo mesmo diz, olha, eu me esforço para ser testemunha. Eu me esforço para que vocês, ao olharem para mim, também tenham ânimo. Paulo muitas vezes, o próprio Pedro, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Não, isso aqui foi Tiago dizendo, mas o Pedro, no início da sua carta, na primeira carta, ele está dizendo, olha, vede como que tem tantos outros irmãos passando por problemas e aflições, perseguições. Mas você precisa se alegrar e exultar na viva esperança que é Cristo. E Ele então traz uma consolação, um conforto de que você pode avançar, porque tem outros com a mesma fé, com o mesmo propósito, que estão passando por problemas ainda piores e estão vencendo. Então nós temos uma grande gama de testemunhas que podem ser inspiração para a tua vida. Glória a Deus, mas o roteiro é deles e o seu é o seu. E está na hora de você buscar em Deus qual é o roteiro da tua vida. E tem gente querendo voltar ao passado, viver o que viveu no passado. A Bíblia diz, olhar para o passado e ficar falando que antes era melhor, que antes é que era bom. A Bíblia fala, isso é tolice. É tolice, gente. Hoje, as pessoas mais pobres da terra vivem melhor que os reis do século passado. Isso aqui são dados, irmãos. Você queria viver como rei naquela época ou como uma pessoa pobre hoje? Na tua casa tem energia elétrica, tem água encanada, tem água quente. Lembra dos reis sentados e o pessoal abanando? Você sabe por que fica abanando, né? Para espantar as moscas. Não tomavam banho. Na época do frio. Por que maio é o mês das noivas? Porque na Europa, gelada, era a época quente, onde as noivas tomavam... Meu irmão, não gosto nem de falar desse assunto, que chega a me dar até um... Viva o teu roteiro hoje. O que Deus tem para a tua vida hoje? Ei, Rebeca, profetiza sobre teus filhos. Vai buscar discernimento em Deus. O que Deus tem para os meus filhos? É impressionante porque você consulta o ChatGPT, você consulta o Cláudio, a Gemini, você consulta todo mundo. Espero que menos o horóscopo, por favor. Para saber qual é o nome que eu vou dar para o meu menino, para a minha menina. Você consulta todo mundo menos o Senhor. Você quer ver qual é o nome mais bonito, qual é o nome mais hypado? Você quer fazer uma pesquisa para ver qual é o que menos tem? A Xuxa achou que ia colocar, né, o nome da filha num nome que ninguém tivesse. Depois que registrou, apareceu um monte de Sasha. Eu me lembro, era na época. Lembra disso aí? Pode parecer bobagem, mas você já pensou em perguntar para Deus que nome dar a um filho? Qual é o roteiro que o Senhor vai ter para ele? É porque tem muita mãe que deixou o próprio roteiro para viver o roteiro do filho. E isso não é de Deus, não. Porque teu filho não é teu, é dele. E a pergunta é, o que eu faço para conduzi-lo no caminho que o Senhor tem para ele? A começar pelo nome. Daqui a pouco vai dar um nome que está todo mundo dando, que hoje está hypado e que amanhã vai virar meme. Sem nomes, por favor, ninguém diga. Você pensou, eu pensei, ele pensou, todo mundo pensou, mas vão ficar apenas na imaginação e na especulação. Elimine a inveja. Descarte os outros roteiros. E eu concluo dizendo, sinta-se confortável na sua própria pele. Qual é o teu nome? Agora eu sei onde o senhor quer chegar. Eu não sou Esaú, não, eu sou o Jacó. Boa! Agora sim! Porque enquanto tu era Esaú, na pele do Jacó, não podia ser Israel. Agora que tu está bem, na pele do Jacó, deixa eu te impulsionar para a próxima fase. Israel.
Me entendeu ou não? Você é inteligente, eu sei que entendeu. Por isso que tem tanta gente empacado. Deixa o roteiro de Esaú. Se necessário, vá para um fight de madrugada. Tu nunca acordou de madrugada para dar um fightzinho com o Senhor? Nunca! É que você, meu irmão, quando acordou de madrugada, você achou que fosse tudo. Ah, porque aquela feijoada, eu não devia ter comido, acho que eu exagerei no vinho. Mas nunca você para. Senhor, está me chamando? Falou, adivinha, todo mundo passou pelo Val do Jaboque, só está você do lado de cá, você está todo contemplativo. Estou aparecendo aqui, o que você acha? Bora lutar. Bora lutar. Ah, irmão, quando eu sou despertado de madrugada, eu já sei. O que eu faço? Ah, irmão, eu já fiz de tudo. Eu já fui para minha torre de guerra, eu já fui para a sala, eu já dobrei o joelho na cama, já fiquei deitado mesmo, ali quietinho, balbuciando para não acordar a Ana. Eu não sei, mas você precisa ir para o fight. Fala, Senhor. Sou eu, fala comigo. Quem é você? Eu estou entendendo. Ontem eu compartilhei uma experiência. Eu não vou falar agora, mas semana retrasada Deus me levou para um Val do Jaboque. Eu não queria ir. Mas quando eu me vi no vale lutando, eu falei, estou entendendo. Nós vivemos muitas fases por conta dos vários processos que temos. Então, para cada uma, há um momento. Só não deixe passar a oportunidade. Existem ajustes necessários para as próximas fases. O Jacó não achou que estava tudo bem? Poxa, eu já estou casado, tenho 12 filhos, estou próspero, está tudo bem. Tudo bem nada, tem outra fase. Eu já estou com os olhos lá no Egito. E você não sabe, cara. Eu já estou tomando decisões agora que é para preservar a tua vida. Imagine se o Jacó não tivesse ido. Pensa comigo. Não vou, não quero retornar, não vou voltar. Vou viver aqui mesmo. O Esaú está na minha cabeça, estou vivendo o roteiro dele, porque é um roteiro de fuga. E eu estou fugindo por causa de quem? Por causa do Esaú. Então o roteiro não é meu. Então, mas estou aqui, tinha morrido de fome. Tinha morrido de fome porque a fome que veio foi sobre a terra, não foi só sobre a região do Egito e Canaã. Mas a obediência de Jacó, passar pelo Val do Jaboque, o leva para um lugar, seu filho desenvolve, se tornou governador e toda a família foi preservada. Tinha a ver com a promessa, por isso que eu comecei falando do Abraão. Uau! Eu com muito amor profetizo uma insôniazinha leve nesses próximos dias para você. Não uma insônia patológica, porque não consegue dormir. Só uma insôniazinha de leve, para você ir lá para o teu Val do Jaboque e ter um fight bem legal. Só você e ele. Eu sou muito tocado por melodias, canções. Eu, às vezes, pego o celular, eu tenho uma playlist chamada Preferidas para Orar. Quando eu coloco, irmão, eu me derramo. Se você quer pôr uma música ou não quer, não tem problema. Desde que o resultado seja o mesmo do Jacó, boca no pó. E uma sinceridade na tua resposta. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu estou com medo de voltar. Eu estou com medo do meu irmão. Eu estou obedecendo, mas o futuro me assombra. É por isso que eu vim aqui, só para te dizer que tu é príncipe de Deus. Você já percebeu que
que o Jacó não precisava de mais soldados, o Jacó não precisava de mais dinheiro, o Jacó não precisava de mais filho, o Jacó não precisava de mais nada, ele só precisava de uma palavra: você é meu príncipe, vai. Isso só acontece quando ele responde quem ele era. Eu quero orar por você nessa manhã, coloque-se em pé. Tem um roteiro lindo, 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 lindo que ele está escrevendo para você. Se porventura você está aqui ou me acompanha pela internet e ainda não teve um encontro com Jesus, ei, é óbvio, esse roteiro começa num encontro genuíno com Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Simbolicamente, hoje esse altar pode ser o início desse teu tempo no ribeiro de Besor. O resultado é que depois ele muda de nome, o lugar muda de nome. E Jacó diz: que ribeiro nada, Peniel, porque eu estive com Deus face a face. Eu estive com Deus num culto de manhã, um domingo de manhã, eu tive o meu Peniel. Um tempo entre eu e o Altíssimo. E tem outros encontros deste, te aguardando na sua casa, às vezes no seu carro dirigindo, às vezes no teu escritório, ou como eu falei, em uma das madrugadas. Eu só tenho uma coisa para te falar: vai ser incrível. Estes momentos são importantíssimos para você estudar o roteiro que ele está te dando. A experiência que eu tive na semana retrasada foi mais ou menos isso. Ei, esse roteiro aqui, presta atenção. Eu me distraí, né? Você está muito preocupado com o problema dos outros, você está muito preocupado com tanta coisa, e você está esquecendo do teu roteiro. Do teu roteiro. Se eu pudesse escolher antes, você quer ter esse tempo? Porque o meu Val de Jaboque, o meu Peniel na semana retrasada foi num hospital, onde eu fui internado às pressas por um incidente que eu tive, que eu engoli um caco de vidro de uma garrafa que quebrou e eu não vi. E desceu, lacerou a garganta, e aquela, tipo, vai fazer cirurgia, não vai, aquela coisa. Eu estava em Brasília, e de repente a cirurgiã falou: olha, fizemos o exame, ele desceu, está alojado no jejum, então a gente não sabe se vai ter que abrir ou não. Eu vou te internar para ficar em observação. E eu estava lá no quarto, no meu Val de Jaboque, ouvindo: quem é você? Eu sou o bispo. Quem é você? Eu sou o marido da Ana. Quem é você? Eu sou o pai da Karen, da Letícia. Eu vou ser avô da Marcela. Quem é você? E aí você começa a entender. Entre lágrimas, sorrisos, soluços, até no final do dia, onde você fala: eu sou Marcelo. Eu falo: ótimo. Então não esquece desse roteiro que eu escrevi para você. Não foi para a tua igreja, não, porque é outra coisa. Não foi para os teus pastores, seus 80 e tantos pastores que você já ordenou. Não é o teu roteiro. Aí quando você está lá com a boca no pó, sem saber o que vai acontecer, e esse caco de vidro aqui dentro de mim, ele te traz uma palavra: está tudo bem, você é príncipe de Deus. Então você começa a enxergar a próxima fase. É incrível, o medo do Esaú desaparece. Eu me recordo quando adolescente, lendo a história do Jacó, eu não entendia porque o Jacó manda tantos presentes para o Esaú, tantos presentes. Falei: poxa, o cara já herdou tudo, do avô, do pai, o que ele... E o Jacó ainda dá do que construiu do zero. Eu não entendia.
Aí tem a ver com o que eu disse lá atrás da oferta. A questão não era aplacar a ira do Esaú. Porque quando há o encontro, quando acontece o encontro, o Esaú fala: eu tenho mais do que o suficiente, não preciso nada do que é teu. Mas o Jacó insiste: não, é teu, porque ele não está dando para o irmão. O que o Jacó está fazendo é um ato de oferta diante daquele que dirige a vida dele. O irmão era só um meio. E ele então libera, porque sabe que o Altíssimo é quem estava dirigindo ele de volta para aquele momento, para aquele lugar. Eu vou viver o roteiro que Deus tem para mim. Você precisa tomar essa decisão hoje. Vou parar de viver o roteiro dos outros, vou ver o meu. E como é que você vai descobrir? Peniel. Não sou eu que vou falar o teu roteiro. Ele, pelo Espírito dele, derrama para você. Eu vou te dar 2 minutos. Não é nem meio-dia. 2 minutos. Se você quiser ficar no seu lugar e ter o seu tempo aí e já começar o teu Peniel, amém. Se quiser fazer como alguns irmãos que já estão aqui e ter esse momento, os meus pastores e intercessores vão ungir você. É um start. Mas eu sei que você vai ter um tempo extraordinário da manifestação do Altíssimo, da presença dele na sua vida, em nome de Jesus. Até o fim, eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus Pai, em nome de Jesus, nós liberamos o roteiro do céu sobre as vidas dos nossos irmãos, sobre as nossas vidas. Não queremos viver o roteiro do Esaú. Somos chamados para nos sentirmos bem em nossas próprias peles. Somos únicos, assim o Senhor nos fez. Quero declarar cura em nome de Jesus sobre os traumas do passado, porque estes traumas não te definem. Por favor, Senhor, derrama bálsamo, derrama cura em nome de Jesus. Os erros, os enganos, os equívocos do passado sejam apagados, perdoados, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Senhor, escreve uma história nova, dê a eles, Senhor, disponibilize a eles tempos como este do Jacó, tempos de um derramar na tua presença,
de uma luta que na verdade não é contra o Senhor, mas consigo mesmo, até o ponto de enxergarmos quem somos de fato e de verdade, sem máscaras, sem vendas, e podermos falar ao Senhor: este sou eu, o Jacó. Leva-nos a este lugar, por favor, porque queremos, ó Deus, sairmos daqui como príncipes, como filhos, herdeiros. Abençoe cada casamento, cada família. Coloca a tua mão de unção, poder, de favor. Restaura, transforma, liberta. Senhor, visita teus filhos com unção de cura nessa manhã, cura física, cura na alma. Pai, eu oro para que seja assim, que haja clareza em nossas visões de futuro, ao enxergarmos quem o Senhor nos chama para ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Que você seja imerso no amor, na graça e nas consolações que a Trindade Santíssima te oferece por meio de Jesus, seu Filho. Eu assim oro, declaro e profetizo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana incrível.